Fala galera, beleza? Beto Pereira passando aqui pra gente poder fazer um react aqui sobre a declaração que o Léo Lins fez sobre a prisão dele, sobre a condenação, na verdade, sobre a prisão, né? E vamos ver o que ele fala aqui. Quero fazer um react com vocês pra gente poder ver e analisar os pontos aqui da fala. Vamos lá? Solta o play. Quando eu recebi a notícia da minha prisão, eu passei o dia gravando no SBT, ao lado de grandes amigos, o que ajudou a deixar o clima um pouco mais leve. Muito já se falou dessa minha condenação, que é liberdade de expressão, a diferença entre uma piada num palco e uma declaração, que leva um humorista a sério, político na palhaçada. Você vê que ele já tá com uma postura já meio que entregue em algum determinado momento, assim, decepcionado com as decisões da justiça, como que a justiça tá avaliando todo este processo, para onde que estamos caminhando, o precedente. Você pode ver, assim, que a leitura corporal dele mostra que quando você passa por um processo onde é tão maluco tudo que tá acontecendo ao redor, cara, você cria, você continua lutando, mas assim, sabe, meio que saturado. Liberdade de expressão não é de opressão, que piadas podem ofender, etc. Antes de me pronunciar, eu quis ler toda a sentença da juíza que condenou um humorista, no caso eu, a mais de 8 anos de prisão e uma multa de quase 2 milhões. Esse vídeo não é de piada, eu estou em casa com meus gatos. Aqui é a pessoa Leonardo de Lima Borges Lins e não o comediante Léo Lins, uma persona cômica criada ao longo de anos, que faz piadas ácidas, críticas e que sabe que nem todas as piadas são para todas as pessoas. Detalhe importante aqui que ele fala é que, cara, ele fez a piada num lugar de piada, que é num palco ali, entendeu? Onde as pessoas, através do anúncio, chegam ali pra comprar o ingresso pra poder ir assistir as piadas e rir disso, entendeu? Então, assim, é muito louco o precedente que se abre pra essa parada. Por isso que, assim, daqui a pouco vão estar indo atrás, por exemplo, de um, sei lá, um podcaster, videocaster como eu, que é pequeno, por opinião agora, porque, cara, existe um momento em que você, cara, tem que parar de ser retardado, você tem que começar a separar uma coisa da outra. Separar uma coisa da outra, cara. Tem muita coisa que as pessoas condecoraram como ofensa. Condecoraram como ofensa. Você se sente ofendido por algo, cara. Você sabe o que deveria ser ofensa pra nós mesmo, de verdade? Você chamar uma pessoa de ladrão e ela não ser. Isso ela deveria se ofender. Chamar ela de pedófilo ela não ser. Entendeu? Chamar ela de Jack ela não ser, pra não falar a palavra aqui, pra não cortar o engajamento. Sabe? Mas no país, pô, cara, você pode chamar as pessoas de um monte de coisa aqui. Quando, assim, a gente confunde o que é com o que pode ser. Principalmente quando o que é funciona ao nosso favor, né? E a esquerda, a galera, a militância da esquerda trata muito dessa parada aí. Entendeu? É assim, a esquerda pode chamar aí. Ó, cara, assim, não tô defendendo os caras da direita, não, tem uns caras bem babaca. Por exemplo, assim, tem umas situações bem ruins. Mas, meu, não poderia chamar alguém. Se as coisas que aconteceram no passado são ruins, você não podia usar como jargão pra ofender, tentar ofender outra pessoa, algumas palavras que a esquerda usa aí pra algumas pessoas que são de viés de direita. Enfim, né? Talvez nem todos saibam, mas o humorista num palco interpreta um personagem, uma persona cômica. Na construção do texto, nós utilizamos figuras de linguagem, hipérbole, metáfora, ironia, numa licença estética e, portanto, uma análise literal desse texto não se aplica na estrutura do cômico. Isso não é uma opinião minha, isso é um dos conceitos de humor, segundo o autor Simon Critickley, um autor com diversas obras a respeito da comédia e um nome respeitado na área nos Estados Unidos e no mundo. Ih, Léo, você falou Estados Unidos, a galera da esquerda quer que os Estados Unidos acabe, podia assumir os Estados Unidos porque é o símbolo do capitalismo, então eles não gostam de nada que os Estados Unidos é referência, entendeu?
Mas eles querem migrar pra lá e se não deixar eles migrar e estudar lá, eles ficam bravos. Viu? É assim que funciona a parada. Por que eu estou citando isso? Porque é de se esperar que uma sentença pesada como essa tenha um embasamento teórico igualmente profundo. Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia. E isso não é uma piada. Você imagine um inocente acusado de homicídio, a juíza fala, você matou? Ele diz, não. Ela vai na Wikipedia, pessoas podem mentir? Sim, sabia, condenado. Isso mesmo, a Wikipedia tendo um aviso. Não é fonte primária de informação, não substitui uma pesquisa acadêmica, assim como no meu show, também tem avisos. Show de humor, apresentação de stand-up comedy, obra teatral, ficção. Você está entrando em um teatro, está em um canal do humorista Léo Lins. Mas parece que as pessoas perderam a capacidade de interpretar o óbvio. Estamos vivendo uma das maiores epidemias dos últimos tempos, a da cegueira racional. Exatamente, cegueira racional. Até um recado que eu vou dar aqui, ó. Pô, cara, às vezes eu recebo mensagem da pessoa falando que quer parar de receber meus conteúdos. Algum ou outro, ou não gosta das minhas opiniões. Cara, para de me seguir, mano. Ninguém tá pedindo pra você me seguir, não, retardado. Vai fazer alguma coisa da tua vida, velho. Os julgamentos são feitos puramente baseados em emoção e ninguém quer mais ouvir o próximo. Quer, no máximo, convencê-lo da sua própria verdade. Isso pode trazer consequência para qualquer pessoa, mas no caso de um juiz, de uma juíza, pode trazer consequências gravíssimas. Eu vou citar alguns trechos da minha sentença e eu deixo para que vocês façam o julgamento por si só. Em um certo momento, a juíza fala: apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. Eu te mostro a cabeça de um jacaré, o corpo de um jacaré, o rabo de um jacaré, e eu pergunto que animal é esse? E você responde, é um camelo. Aí não adianta mais argumentar. Não importa o que eu fale ou o que eu mostre, você já decidiu antes de olhar. Em um outro trecho, ela fala: e por mais que tenha acontecido em um teatro, ao ir para o YouTube, saiu do teatro. Então, a partir de agora, se eu assistir um filme de romance, eu posso processar os atores do filme por atentado ao pudor, porque a cena romântica entre o casal não aconteceu mais no estúdio do cinema, e sim aqui na sala da minha casa. Isso é de uma limitação cognitiva grave e preocupante. E em outra passagem ela fala: mesmo que fosse um personagem, ainda assim há crime. Aí acabou. Porque se um personagem pode cometer um crime, agora dá para prender a atriz que faz a vilã da novela, o ator que faz o vilão no filme, numa série. Eu espero que os humoristas, que a classe artística, que as pessoas em geral entendam a gravidade de uma sentença como essa. Eu sei que muitos estão indignados com a minha condenação, alguns estão felizes, porque é isso que virou a nossa sociedade. Um coliseu romano, onde cada grupo vibra quando um suposto adversário, às vezes nem é, cai ou é empurrado aos leões. E enquanto a plebe se mata, os imperadores assistem do camarote, invioláveis e intocáveis. Para que rumo está indo a nossa sociedade?
Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada, um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter que, quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Não, esse prefeito é muito bom, esse aí nunca roubou, nunca se envolveu em corrupção. Mas isso era para ser a regra, não a exceção. Como é que a gente chegou aqui? Em parte, eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. Durante o meu julgamento, certo momento, o promotor de justiça me pergunta: você já parou para considerar que essas pessoas que estão aqui falando a seu favor, negros, gays, pessoas com deficiência, já parou para pensar que eles podem ser uma minoria dentro da minoria? E aí eu respondi: mas o objetivo desse processo não é justamente o respeito às minorias? Você está me dizendo então que essa minoria é tão pequena que não merece respeito. Em que momento a nossa régua moral e jurídica passou a ser baseada em um número do IBGE? Isso, se é que era uma minoria. Pelo menos no meu julgamento, haviam mais minorias do meu lado do que contra, porque não levaram nenhuma. E mesmo assim, em nome da defesa das minorias, a juíza ignora a opinião dessas minorias e determina que piada incentiva o crime, o ódio e o preconceito. Provavelmente, então, essas pessoas envolvidas no desvio de bilhões do INSS, coitados, às vezes eles só ouviram muitas piadas de idoso ou piadas de corrupção, e aí estavam rindo, quando viram, roubaram. A culpa não é deles, a culpa é do riso. Eles criticam também pessoas que riem de determinadas piadas. Como é que pode rir disso? Olha, diferentes pessoas têm diferentes sensos de humor. Verdade, daqui a pouco a gente vai estar sendo preso por isso aí também, porque a gente achou alguma coisa engraçada. Teve um período que a gente já passou por isso já, onde rir era do diabo. Já passou por esse período já também já. Mas não, como é que tá rindo? Por que tá rindo? Quando a gente ri, nós liberamos endorfina, dopamina, neurotransmissores que fazem você se sentir bem. Eu não vejo problema nisso. Eu acho mais problemático quando, ao ouvir uma piada, a pessoa, ao invés de rir, reage com ódio. Como fizeram na França, ao invadir o prédio dos cartunistas e metralharam todos. Como fizeram no Afeganistão, onde sequestraram e executaram um comediante por causa de piada. Ou até em violências menores, como no caso do Will Smith, que deu um tapa na cara do comediante Chris Rock. Situação semelhante eu vivi aqui em São Paulo, parado na rua, tomei um soco na cabeça pelas costas. A diferença aí do Chris Rock e do Will Smith é que eu achei um puro jogo de... Assim, foi um descontrole total e um jogo de marketing total também ali, tá ligado? Tipo assim, aquela história hollywoodiana, ela é muito mal feita, aquilo ali, muito mal contado. Ali tem muita coisa ali que não casou, não. Tem vários exemplos de agressão de pessoas que se irritam com a piada, mas não que riem com a piada. E ainda assim invertem essa lógica para fazer parecer que as pessoas que riem de determinadas piadas têm grande chance de cometer atos de ódio e de preconceito. Eu não vou ser hipócrita. Você pode falar, pô, mas então você quer afirmar que jamais alguém pode ouvir uma piada e ter uma atitude de agressão física ou psicológica? Eu não tenho como afirmar, mas se a pessoa fizer isso, que ela responda pelo crime que ela cometeu. Eu não posso jogar Street Fighter, agredir alguém e colocar a culpa no japonês que fez o jogo. Fazer isso e proibir o jogo vai impedir milhões de pessoas de se divertirem por causa de um idiota. E é isso que nós estamos fazendo, nivelando a sociedade pelo idiota. Concordar com sentenças como essa é assinar um atestado que nós somos adultos infantiloides, sem a menor capacidade de discernir o que é bom ou ruim para nós, e precisamos de um Estado falando do que você pode rir
o que você pode ouvir, o que você vai poder comer, o que você pode falar e até um dia o que você pode pensar. Por isso, eu agradeço muito a todos vocês que estão me apoiando. Agradeço aos colegas, familiares, aos humoristas, juristas, jornalistas. Eu recebi milhares de mensagens. Confesso que foi acima da minha expectativa as pessoas que estão se posicionando a meu favor. E claro, a vocês, as milhões de pessoas que acompanham o meu trabalho. Eu sempre falo que vocês são muito importantes para mim e me dão força para continuar seguindo em frente. Muitas das vezes recebo mensagens que se tornam até mais pessoais, de pessoas falando que minhas piadas ajudaram a superar uma depressão, a perda de um ente querido, a superar uma enfermidade, como no caso de um rapaz que entrou em contato se voluntariando para depor a meu favor, porque ele disse que eu ajudei a salvar a vida dele e tatuou o símbolo do meu show em um corte que ele tem no pulso. Ainda bem que eu não estava preso, proibido de contar piadas nessa época. Eu agradeço muito. Mensagens como essa são muito gratificantes. Como eu sempre falo, a melhor piada do mundo sem alguém para rir não tem graça. A comédia é feita para o próximo. Por isso eu espero retribuir tudo isso em risadas. Eu tenho fé que no fim vai dar tudo certo, até porque se rir virou crime, o silêncio virou regra. Cara, é pior que isso que ele tá falando aqui. Porque assim, ó. Eu vou achar, tem tem algum vídeo, cara, explicando uma parada. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, foi do Guto Zacarias. Ele fala: e se o Léo tivesse dito isso? Vou colocar aqui. Isso daqui, ó. Lula que se fossem do Léo Lins, dava cadeia. Agora o processo vem. Léo Lins foi condenado a 8 anos de prisão por falas preconceituosas. Mas e o Lula? Se o mesmo critério for aplicado pro presidente da República, ele tá devendo cela com Wi-Fi e tornozeleira eletrônica com Bluetooth. Bem, primeiro lugar, gordofobia. Na frente do Brasil inteiro, o presidente Lula meteu essa aqui, ó. Obesidade é tão ruim quanto a fome. É por isso que o Flávio Dino tá andando de bicicleta. Imagina se fosse o Léo Lins. Tava cancelado, preso com bens bloqueados. Mas Lula pode, é claro. Segundo lugar, racismo. Ao ver uma jovem negra e premiado, Lula meteu essa daqui. Afrodescendente assim, gosta de um bom batuque. É isso mesmo. Pro Lula, negro, talentoso, só pode ser sambista. Imagina se fosse o Léo Lins, gente. Terceiro lugar, machismo. Durante as enchentes que nós tivemos há alguns meses, o Lula resolveu falar sobre máquinas de lavar e disse que era um objeto muito importante para as mulheres. Máquina de lavar roupa é uma coisa muito importante para as mulheres. Ah, é, Lula, imagina se fosse o Léo Lins. Quarto lugar, capacitismo explícito. Lula resolveu falar sobre saúde mental. Faz uma coisa que ele não entende, mas adora palpitar. E meteu essa daqui, ó. Temos quase 30 milhões de pessoas com problemas de parafuso solto. Imagina se fosse o Léo Lins. Tava quanto tempo de cadeia isso aqui? Mas Lula pode, é claro. O quinto lugar, você escolhe. Esse do parafuso solto até teve um podcast que eu participei, acho que tava o Alexandre Zóio, ele fala sobre isso, né? Porque o cara não sabe lidar com os termos. E aqui a galera da esquerda se isenta, cara. Ele se isenta total. Porque daí, né, a minoria não se ofendeu. Porque foi o papai Lula que falou, entendeu? Lula foi falar de pessoas com deficiência, chamou de essa gente. Lula foi falar da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e disse que é uma cidade polo exportadora de viado. Foi elogiar uma mulher e chamou ela de mulher de grelo duro. Aí é com você, gente. Foi no Rio Grande do Sul recentemente e disse: nossa, não sabia que tinha tantas pessoas negras aqui no Rio Grande do Sul. Você escolhe. Lula fala isso na maior tranquilidade. Mas se fosse o Léo Lins, ele ia amanhecer lá em Bangu. 1, 2 ou 3. Compartilha esse vídeo, vai. Isso aí, cara. E o Guto é o seguinte, cara. Ele acaba sendo um objeto. Cara, ele acaba dando um nó aí na militância aí, porque além dele ser negro, tá ligado? Que fode pra caramba, a turma fica revoltada. Ele faz na Paulista, a turma fica muito louca com ele ali, porque ele é negro, não tem como. E a turma acaba cometendo racismo. A turma que quer defender o racismo acaba cometendo racismo por ele ser de direita. É muito louco esse país aqui, é muito louco o que acontece com os burros motivados aí, como diz um professor meu, que é esquerdista, mas eu concordo com o jargão dele aí, porque é bem isso. Uma galera que se diz intelectual aí, que faz faculdade, é tudo burro motivado mesmo, cara, porque o cara consegue
fazer uma dicotomia, defender uma parada que é tão esdrúxula e depois condenar pelo mesmo teor outra pessoa porque o viés dela é diferente. É o nível que tá a parada toda aí. Então, assim, é complicado, cara. É bem complicado. Como é que tá ficando a situação? Eu tenho medo, assim. Por isso que eu tenho que fazer um projeto de vida, porque não dá pra ficar num país que não evolui. Isso aqui não é uma evolução, isso aqui é uma catástrofe total. Mas é isso daí, galera. Se inscreva no canal, amanhã tem episódio ao vivo do Framecast Brasil. E vamos pra cima. Valeu!